jornalismonaerp.com.br. Uma mãe reconhece na outra as noites mal dormidas, as histórias contadas mais de 1000 vezes, as dúvidas e as primeiras conquistas. Uma mãe reconhece na outra sentimentos que não cabem no peito e o poder que só as mães têm, o poder da doação. Se você pode, doe leite materno. Um pouco do que você doa é tudo para quem precisa. Informe-se no banco de leite humano mais próximo. Ministério da Saúde. Governo Federal. O mosquito da dengue agora também transmite o vírus Zika, que gera microcefalia nas nossas crianças. Já são milhares de casos suspeitos. Vamos combater todos os dias o mosquito Aedes aegypti. Não deixe água parada nas nossas casas, no nosso quintal, na nossa vizinhança. Elimine todos os criadouros. Essa luta é de todos nós. Um mosquito não é mais forte que um país inteiro. Governo Federal. Visite a página da Rádio Unaerp, www.jornalismonaerp.com.br/Rádio Unaerp. Pendurados. Tá valendo mais um programa Pendurados ao vivo pela Rádio Unaerp. Agora são exatamente 8 horas mais 42 minutos. Eu me chamo Luiz Henrique Silva, estou na companhia do time completo hoje. Não completo, tá faltando o Aleph, tá faltando... Sempre tem o... Nunca vem com o time completo, né? É muito raro. É difícil. Muito difícil. Estou na companhia do Giovanni Henrique. Boa noite, Giovanni. Boa noite, Luiz. Boa noite, pessoal de casa. Vitor Faustino. Boa noite, Vitor. Boa noite, Luiz. Boa noite a todos. E Vitor Morales. Boa noite, Vitão. Boa noite, Luiz. Boa noite a todos. Bom, já vamos falar muito de Campeonato Brasileiro, Premier League que voltou, as Copas... Voltando, hein? Voltou regaçando. Daquele jeito. Mas antes, vamos falar dos times aqui da nossa querida Ribeirão Preto. Botafogo e Comercial, que vem muito bem nos seus respectivos campeonatos, né? O Comercial, que tá na última divisão do futebol paulista, se classificou para a fase decisiva do campeonato agora. São, se eu não estiver enganado, 25 jogos de invencibilidade, a equipe não perdeu ainda no campeonato. E é o time a ser batido na competição. E já o Botafogo é líder geral do Campeonato Brasileiro da Série C, também vem muito bem das pernas. E se classificou para a fase decisiva. Muito, muito legal, né? Ter os dois times de Ribeirão bem nos seus respectivos campeonatos, né? Sempre importante para a cidade, eu acho. Rivalidade à flor da pele. Ah, é, lógico, né? O povo Ribeirão Pretano, né? Tá, eu sinto saudade de um Come Fogo. Muito saudade. Desde 2012, né? Desde 2015, o último foi 2015. O último oficial, né? Porque teve aquele jogo do amistoso do Eto'o, mas o oficial mesmo foi 2015. Bom, vamos abrir falando agora dos jogos ou dos grandes times. Vamos falar dos jogos da rodada, né? No sábado a gente teve Ceará e Atlético Paranaense no Presidente Vargas, foi 0-0. Bahia e América Mineiro ficou 1-0 pro Bahia. Domingo de manhã, Paraná 1, Botafogo 1. Atlético Mineiro 3, Santos 1. À tarde, às 4 horas, no domingo, Sport 1, São Paulo 3. Chapecoense de virada 2-1 no Corinthians. E à noite, Palmeiras 1-0 no Vasco. Grêmio 4-0 no Vitória. Esqueci do Flamengo e Cruzeiro. Foi 1-0 Flamengo. E tá tendo jogo agora, acabou de sair gol. Fluminense Internacional 3-0 pro Internacional. Que passeio. 2 gols do Nico Lopes agora, pelo jeito. É, e outro foi do Jonathan Alves. O Internacional vem mineirinho, né, no campeonato, né? Comendo pelas pontas, ninguém fala nada e tá aí chegando. Bom, vamos abrir falando dos times brasileiros. Os times brasileiros, não, os times paulistas, né? Vamos falar como ficou a classificação pós não, porque não acabou, né? Mas depois do final de semana... Mas tá bem encaminhada essa rodada, né? São Paulo líder com 38 pontos. Em seguida tem o Flamengo com 37. O Grêmio vem em terceiro lugar com 33. O Inter... Com essa vitória parcial em cima do Fluminense, vai ultrapassando o Grêmio, vai ficando em terceiro colocado e o Grêmio vai ficando em quarto. O Atlético Mineiro ocupa a 5ª posição, Palmeiras a 6ª, Corinthians a 7ª, Cruzeiro a 8ª, Fluminense
com essa derrota, permanece na 9ª posição. Botafogo é o 10º, o América Mineiro é o 11º, Bahia 12º, Chapecoense, Sport Recife, Vasco da Gama, Vitória na 16ª posição, Santos na 17ª, começando a zona do rebaixamento, Ceará na 18ª, o Atlético Paranaense com 15 pontos e o Paraná, lanterninha da competição, com apenas 14 pontos. Vamos falar dos grandes de São Paulo agora? Vamos abrir falando com o líder? Vamos falar do líder, né? Sempre fala bom do líder, né? São Paulo foi até Pernambuco, visitou a equipe do Sport, venceu bem demais, 3-1. Destaque, acho que dessa partida pra mim, 2 destaques, né? O Everton, pelo futebol apresentado, e o Diego Souza, né? Não só pelo futebol, mas como ele foi ovacionado pela torcida do Sport, né? Quando ele fez o gol, ele foi lá, reverenciou o Magrão, a torcida do Sport gritou o nome dele. É bonito ver isso, né? Ele saiu bem emocionado de campo, né? Ah, sim, a história dele no Sport é ótima, né? Jogador que estava encostado na Ucrânia, veio pro Sport, conseguiu uma convocação para a seleção brasileira pré-copa, jogando no clube do Nordeste, que é muito difícil, né? Mas antes disso, chegou aí pro Fluminense. Sim, né? Foi pro Fluminense. Mas acabou ficando um mês, até menos do que isso, acabou voltando pro Sport, onde foi e é ídolo da equipe nordestina. Nesse jogo, acho que o São Paulo jogou muito parecido daquele jogo contra o Cruzeiro, só que jogou melhor. O São Paulo no jogo contra o Cruzeiro chamou bastante o Cruzeiro pro campo e é um time perigoso. Mas dessa vez enfrentou um Sport que não é tão perigoso assim. São Paulo teve total capacidade de ser eficiente, teve chance e logo que criou as oportunidades conseguiu fazer o gol. No finalzinho, né? Acabou, uns 40 minutos, né? Acabou fazendo uma falta boba ali na frente da área, mas o Trellis entrou e acabou liquidando a fatura lá. Tá com estrela o Trellis, né? O que eu gostei muito foi que o São Paulo fez o gol e ele não recuou, né? Que alguns jogos ele tava fazendo isso. Ele fez o gol, tomou um empate, mas depois ele voltou a tomar o controle do jogo e conseguiu abrir a vantagem e vencer o jogo. Eu digo que 3-1 pro São Paulo ficou barato demais pro Sport. Eu digo que o Sport acho que tem o pior futebol desse campeonato brasileiro, na minha opinião. É muito ruim o jogo do Sport, assim, muito fraco, sem variedade nenhuma, sabe? É pior até que, por exemplo, do Paraná, que é o lanterna hoje. O Paraná, falta técnica, mas sobra vontade, né? O Sport não tem nenhum dos dois, sabe? Mas o Paraná é lanterna ainda. Pois é. O Sport ainda... Por isso que eu falei, né? O Paraná falta técnica. No Sport tem muito mais técnica que o Paraná. Assim, muito não, né? Muito eu tô sendo legal. Tem mais técnica que o Paraná. Então, às vezes, isso faz a diferença. Mas, jogo horroroso por parte do Sport. Acho legal destacar a participação do Raí nessa boa campanha do São Paulo. Porque dos 57 gols marcados nesse Brasileirão, 37 foram dos jogadores contratados pelo Raí. Né? Então, se for pegar o time do São Paulo, você pega Anderson Martins, Reinaldo voltou de empréstimo, né? Bruno Pérez, Rojas, Diego Souza, Nenê e Everton. A maioria das contratações de São Paulo hoje são titulares e fazem a diferença. Que a do Everton foi a principal, melhores, né? É a principal contratação do futebol brasileiro hoje. É a que tá fazendo mais a diferença. Ele vem dando bastante assistência, vem participando muito do jogo e vem fazendo uma grande diferença. O Rojas também, né? O Rojas foi muito... É aquela contratação muito cirúrgica, né? Só que, o jogador barato que tá fazendo a diferença, né? Só que a principal acerto de São Paulo foi o Aguirre, né? Porque, como a gente pôde ver nesse jogo contra o Sport... O São Paulo toma empate e ele não se abala. Vê ele retomando o jogo e eu vi muitos anos o jogo do São Paulo, há tempo atrás, que o São Paulo era diferente. Eu via há muito tempo ele se perdendo no jogo. São Paulo não demonstrava vontade, né? O espírito, acho que a parte boa de você levar ídolos pra comandar uma equipe é que eles podem cobrar os jogadores. Falta espírito, tem autonomia pra cobrar esses jogadores. Lógico, você vê o Raí vir cobrar você... Né? O Raí é um dos maiores ídolos da história de São Paulo. Mesma coisa da Ricardo Rocha, Lugano. Imagina o Lugano vir te cobrar, velho. O Aguirre já jogou no São Paulo também. Fez parte do grupo em que atuou o Raí. Então o pessoal tem moral pra cobrar lá, né? Imagina, o uruguaio do Aguirre também é muito importante. Imagina o Lugano vir pra cima de você te cobrar. Nossa, eu tremo. Nossa, fácil. Agora vamos falar do Corinthians,
que foi até Chapecoense, Chapecó, foi até Chapecoense, é bom. O Corinthians que até ontem, né, não tinha perdido para Chapecoense ainda, lá na Arena Condá. E quase essa cena continuou. No último lance, a Chapecoense virou o jogo. Mas o Corinthians foi com time misto, né? Porque a prioridade para eles não é o Campeonato Brasileiro, assim como muitas equipes. Parece que todas as equipes não estão abandonando o campeonato. É um campeonato muito importante. Acho que até mais importante que a Copa do Brasil. Também acho. Né? Mas por conta da premiação que a Copa do Brasil ela oferece e a facilidade para acessar a Libertadores, alguns times acabam optando. Até porque, vamos ver, o time do Corinthians. Se o time do Corinthians for tentar priorizar o brasileiro, vai precisar de uma equipe, de um elenco, né? Com mais de 11 jogadores. E a equipe do Corinthians não tem. Agora para um campeonato mata-mata, onde se resolve um campeonato em poucas partidas, o Corinthians tem condição pode ser um time ideal. Né? Eu vejo esse elenco do Corinthians na Copa do Brasil. Pelas dívidas que tem e a grana que a Copa do Brasil vai render esse ano, o mais certo é focar mesmo na Copa do Brasil. Não vai chegar muito jeito do brasileiro, vai ficar lá pra sétima. E até pra Chape, né? A Chape tá com dificuldade. Eles estão lutando para poder continuar na Série A, tanto é que o presidente foi perguntado se ele prefere a continuidade na primeira divisão ao acesso à classificação para Libertadores, né? Não, na Copa do Brasil, Copa do Brasil. Que receberia um prêmio de 6,5 milhões de reais. O presidente disse que prefere continuar no Brasileirão. Porque só de você ficar no Campeonato Brasileiro, você já ganha um dinheirinho, né? Sim. Fora o destaque, jogos, né? Tem mais jogos, tem mais visibilidade. É lógico. E ontem foi a reestreia do Guto Ferreira. Durante essa semana conturbada, né, na Chapecoense, mandou embora o Gilson Klein e mandou embora o diretor de futebol, que foi responsável por toda a montagem do elenco. Montagem do elenco pós-acidente, né? Bom, Giovanni, você ainda acha que a Chapecoense esse ano vai ser o primeiro rebaixamento dela? Você ainda mantém essa visão? Eu ainda acho. Porque eu vejo a Chapecoense numa questão muito difícil, jogando fora de casa. E times que estão na parte de baixo da tabela, que tem muita dificuldade de jogar fora de casa, assim como dentro, igual a Chapecoense tem, porque esse resultado da Chapecoense não é constante. A Chape não costuma ganhar nesse campeonato todos os jogos dela dentro de casa. Né? Então acaba oscilando um pouco. Acho esse resultado normal, pelo Corinthians estar focado em outra competição e com um time misto. Né? Então a obrigação da Chape era ter ganhado esse jogo. Conseguiu, mas acho que vai ter muita dificuldade pra permanecer. Mas eu não acho que o Corinthians, assim, tenha tirado o pé nesse jogo. Não acho, mas acho que não era a equipe principal que poderia ter levado os 3 pontos. E o Cássio, de novo... Você vê o Corinthians muito concentrado e mantendo o jogo como ele quer. Você via ele atacando como de atacando. Muitas vezes ele tocava na defesa, mas ele tocava muito bem pra fazer o time vir atacar pra ele sair no contra-ataque. Mas a opção do Osmar Loz de ter colocado um outro volante ali ter colocado o Ralf. O que eu vou falar, o Roger... Esses lances do Corinthians, né? Esses pequenos erros que acaba prejudicando. O time tá perdendo o jogo, você vai colocar... Tá empatando o jogo, você vai colocar um volante, sendo que você pode atacar, o Corinthians é o Corinthians, independente se tá com um time misto ou não. Se matasse o jogo no primeiro tempo ainda, poderia ter deixado mais tranquilo pro segundo. Porque o segundo tempo, a Chapecoense apertou a marcação do Corinthians, porque... Tinha vezes que ele ficava tocando. Tinha muita dificuldade de tocar a bola de equipe do Corinthians. O Corinthians tem essa dificuldade de fazer a transição para ataque quando tá na defesa. 2 observações. O Roger vai ter que comer muito arroz com feijão ainda para ser titular desse time do Corinthians, né? Ontem ele foi muito mal, mas muito mal mesmo. E o Cássio de novo muito bem, né? Vocês acham que o Cássio falhou no gol? No último gol? Falha de posicionamento. Também acho. Mas claro. Só que o Cássio, ele vem sendo o melhor jogador do Corinthians nesses últimos jogos já faz um tempo já, né? O Cássio, ele tem esse detalhe aí. Às vezes ele falha e muitas vezes ele também defende bastante. Só que ele acorda muito mais na adrenalina. É que se a gente for ver, esse jogo não tinha nenhuma importância pro Corinthians, né? E o Cássio, a gente viu o Cássio crescendo em momentos decisivos pro Corinthians. Ele pisa na bola nesses jogos desse nível. Parece que ele não mantém o mesmo nível de concentração, né? Parece... Eu vi o Tafarel conversando algo com ele, assim, numa entrevista. Ele falou que teve essa conversa com o Tafarel, quer dizer. E mesmo assim, parece que tá cometendo os mesmos erros.
É importante, se ele continuar não falhando em momentos decisivos, né? A torcida não tá nem aí, né? Vamos dizer. Bom, vamos falar do time paulista que tá na pior situação nessa tabela. A gente falou rapidinho, a gente falou do Cássio. A Alisson não tomou gol nesse final de semana, o Ederson não tomou gol no final de semana, e o Cássio foi o único goleiro. O Alisson e o Ederson são muito seguros, né, nos seus jogos. Depois a gente vai falar um pouco mais deles. Vamos falar do Santos. O Santos. Tá difícil. Nos últimos 11 jogos foram apenas uma vitória. Sim. Contra o Fluminense lá em junho, se não me engano. Isso era com o Jair ainda, né? Essa campanha seria uma campanha típica de um time que... O Santos tem que abrir mão da Copa do Brasil. Tem que abrir mão dos outros campeonatos, porque o foco tem que ser totalmente na Série A. O Santos nunca caiu, é um time de tradição, com peso. Eu ligo muito essa fase do Santos com a do São Paulo ano passado. Era uma equipe que nunca tinha caído, então o torcedor não está acostumado com esse momento. O torcedor do São Paulo não está acostumado com o time lá brigando por rebaixamento, como o torcedor do Santos também não está acostumado. Então, é lógico que vai ter muito mais crítica do que o normal, né? E a cobrança vai ser muito maior, maior. Mas eu acho que falta um pouco de participação da torcida. E a diretoria também sabia administrar um pouco, até porque o Santos vai jogar na Vila Belmiro, a capacidade lá, 15 ou quase 20 mil torcedores, e acabam indo 3, 4 mil. Quando o Santos joga em São Paulo, a capacidade do Pacaembu é de 40 mil, mais ou menos, e vai 25 mil, 30 mil torcedores. Sim, então o apoio da torcida é fundamental nesse momento. Então vai da diretoria saber levar o jogo para São Paulo. E tem uma coisa que incomoda muito, que atrapalha o Santos, vejo nesse momento, é a tradição que ele tem de jogar de uma forma só na Vila Belmiro, que é atacando. Eu acho que você tem que mudar um pouco, fazer estratégia para cada time diferente. Mas todo time é assim, né? Por exemplo, o Corinthians joga da mesma forma há muitos anos, o Santos joga assim há muito tempo, o Flamengo sempre teve um jeito de jogar, sabe? Assim, na Vila Belmiro, o Corinthians até mesmo, ele tem um bom retrospecto na Arena Corinthians, mas ele já mudou várias vezes o jeito de jogar. Mas não mudou drasticamente. Acontece o seguinte, muda alguma coisinha. A equipe do Santos hoje não é aquela equipe que sempre mostrou armas para poder jogar aquele futebol ofensivo. Porque se você for ver hoje, o único jogador que tá em um bom nível naquele ataque do Santos é o Rodrigo. O Gabigol não é mais Gabigol. O Bruno Henrique. Gabriel Barbosa. Não, agora é Gabriel quase gol. Gabriel o Bruno Henrique talvez seja o que tenha também. Ele tá voltando. Ontem ele deu assistência, né? Ele tá voltando aos pouquinhos. Eu gosto muito do Bruno Henrique. É um jogador que pode ajudar bastante. Muito. Mas ainda não tá no nível ideal. Então o Santos hoje precisa saber que ele tem limitações. O Sacha tá machucado também, né? Tem que saber. O Santos, acho que contra times maiores, cara, é fechar a casa e jogar no contra-ataque, jogar por uma bola. Eles contam com um moleque fenomenal na equipe deles, que é o Rodrigo. O Rodrigo tem condição de decidir um jogo. Não sei se vocês concordam comigo, mas assistindo o jogo do Santos, eu sinto que tá um time meio perdido em campo. Eles estão muito desorganizados. E eles jogam só em função do Rodrigo. Nervosos. Você vê o jogo no primeiro tempo contra o Atlético, cara, era só bola no Rodrigo. Era só bola no Rodrigo. Você falou, é um time que não tá acostumado com essa situação. Tanto é que o primeiro gol do Santos, o único gol do Santos na partida, sai de uma jogada individual do Rodrigo, que acaba chutando, a bola desvia, sobra no Bruno Henrique e acaba tocando pra dentro. Mas exatamente por isso, o Santos ele não tem força de ataque e quer jogar como ele sempre jogou, que é o futebol ofensivo, futebol moleque lá na área. Tem que perceber o momento que ele tá. Perceber o momento. É que eles falam, demitiram o Jair porque ele não tem o DNA do Santos. Não, isso daí é papo furado. Falaram que eu vi na entrevista o presidente do Santos falar, o Jair não tem o DNA. Não tem DNA? Então ele acompanhou. Não, o presidente acompanhou o desempenho do Jair no Botafogo. E não tem nada a ver com o jogo do Santos. Por que eles contrataram então? Cara, se for pensar, o Santos sondou Vanderlei Luxemburgo, Zé Ricardo, Cuca, o Sampaoli, são técnicos que não tem nada a ver um com o outro. Sabe, assim? O Sampaoli, que é um técnico de alto nível, não tem nada a ver com Exatamente. Cada time, isso que a gente tá falando, Vitão, cada time tem a sua filosofia. Como o Corinthians tem, o Santos tem, o São Paulo, o Flamengo, entendeu? Então a diretoria do Santos vai e sonda 5 técnicos que tem nada a ver com o estilo do Santos e também tem nada a ver um com o outro,
né? Falta um planejamento melhor. E a gestão da presidência é horrível, né? Porque eles praticamente selecionam quem tá no mercado. Isso não é assim. De quem vai de acordo com a filosofia ou não. Não, mas pensa, o fato de cada time ter essa filosofia. Há 8 anos atrás, por exemplo, o Corinthians ele não tinha essa filosofia que tinha hoje. Ele mudou conforme foi tendo Porque deu certo. Mas a equipe do Mano, que foi campeã da Série B, acabou sendo campeã da Copa do Brasil, era muito parecida com a equipe do Tite, que tinha acabado de ser eliminado. E a do Carille tem Depois de lá, eles começaram a complementar uma filosofia, aí sim... O Corinthians começou a crescer, a virar o Corinthians que a gente conhece hoje, a partir da entrada do Mano no comando da equipe do Corinthians. A partir desse momento... Eu ia cantar um funk aqui agora, mas eu desisti. Mas a partir desse momento, todos os treinadores que chegaram no Corinthians mantiveram o mesmo padrão de jogo. Os que tiveram sucesso. Era muito aproximado a filosofia do Tite e do Mano. Quando o Tite saiu e o Mano voltou, era muito parecido ainda. Aí retornou o Tite, era muito parecido. Tanto é que os treinadores que foram treinar o Corinthians, como o Oswaldo Oliveira e o Cristóvão, não tinha nada a ver com aquela filosofia e acabaram saindo. Adilson Batista. Adilson não tem nada a ver. Não tem nada a ver. É que nesse tempo todo tinha um Carille por trás que treinava a defesa. Mas aí se você for pensar, aí quando entrou o Carille, deu certo, porque o Carille é uma mistura dos dois. Ele acabou saindo, né, um pouco antes. O Carille acabou saindo na primeira passagem do Corinthians, mas era por pouco tempo e porque tinha gente no mercado. E porque também não apostaram nele, né? E ele também não foi tão bem. E no início da temporada, como não tinha muita opção de mercado, eles decidiram pelo Carille. Como acabou funcionando na pré-temporada e no início do Paulista, eles optaram por deixar o Carille. Vamos ver como vai ser. E acabou dando certo. E, bom, voltando ao Santos, né? A gente foi pro Corinthians. Bom, vocês acham que o Santos sai dessa? Eu acho que... Porque tem uma coisa. Nesse Campeonato Brasileiro, diferente do ano passado que eu citei... o que parece o São Paulo. Ano passado o São Paulo estava 6, 7 pontos de diferença pro 16º. A diferença do Santos pra Chapecoense é 2 pontos. Entendeu? Então, tipo, uma vitória já tira o Santos. 2 vitórias já leva o Santos lá pro meio da tabela, sabe? Acho que do mesmo jeito que a participação do Hernanes influenciou muito pra tirar o São Paulo do ano passado do rebaixamento, a chegada do Sanches, que é bem experiente, e do Bryan Ruiz, que também são 2 jogadores que, comparado ao nível técnico do futebol brasileiro, são de alto nível. Acho que pode ajudar muito no Santos a sair dessa condição. Isso que eu tava pensando. Até porque os dois não tiveram condição de jogar esses jogos, né, seguidamente. Eu tava pensando nisso. Eu acho que o Bryan Ruiz e o Sanches, eles não são tipo um Hernani, sabe? Mas eu acho que eles são grandes jogadores. Pro nosso nível, nível técnico, eles são. Com certeza. Bem o exemplo é o Hernanes. Eu teria dado o prêmio de melhor do Campeonato Brasileiro pra ele. Entendeu? Porque ele tava muito acima do nível do futebol brasileiro. O Bryan Ruiz tá acima. O Sanches tá acima. Não tá tão acima assim, né? Mas eu acho que eles não são salvadores da pátria, não. Igual o Hernanes, por exemplo. Mas eles vão ajudar muito o Santos. Acho que Bryan Ruiz e o Carlos podem ajudar muito o Rodrigo. Podem auxiliar muito o Rodrigo e dessa forma salvar o Santos do rebaixamento. Assim como a torcida, né? Igual eu falei. Pra mim o Santos tem que urgentemente mudar o mando de jogo para São Paulo. Sempre que vai pra lá tem torcida, agora né? Tem público. Tá na hora. O São Paulo, quando tava nessa situação, começou a vender o ingresso mais barato, a torcida começou a lotar. Tá na hora da diretoria do Santos começar a pensar, ver que eles precisam da torcida e precisam abaixar o preço do ingresso. Exatamente. Bom, vamos falar do Palmeiras agora, que jogou contra o Vasco. Vasco, 2 jogos em São Paulo, 2 derrotas. Foi malzão. E o Palmeiras venceu bem. Uma partida muito boa do Lucas Lima e do Daverson. Acho que foi a melhor partida que eu já vi do Daverson na minha vida. E a partida do zagueiro novo, né? O Gomes eu achei mal a partida dele. Achei ruim. Eu achei mal. Achei que ele foi... Visivelmente sem tempo de bola, sabe? Bem. Porque eu vi ele visivelmente sem tempo de bola, sabe? Assim, meio perdidão. É lógico que eu não posso falar que ele é ruim, né? Nunca vi ele jogar. Um jogo que ele não tá 100%, eu não posso julgar ele, né? Acho que ele vem pra ser titular. Acredito que ele venha para ser titular. Acho que a questão do tempo que ele ficou fora, né? Isso atrapalhou muito, isso atrapalhou bastante. Mas tecnicamente eu percebi que ele é um bom zagueiro. Sim. E o Daverson foi, acho que, o destaque da partida, né? A bola sobrou ali, né? Tava bem posicionado na área. Além do gol dele. Além do gol dele, ele foi um jogador que saía muito da área, ajudava, marcava, né? Parecia pra receber bola. Sim, e o Lucas Lima que foi muito bem ontem, né?
No lance do gol, o lançamento pro Johan sai do pé dele, um passe preciso. Bom, agora o Palmeiras... O Filipão tá bem, né? Tá com moral. O Filipão tem moral em qualquer lugar, né? E o Vasco que tem a maior média de gols sofridos nesse campeonato. 1,53 gols por jogo. Então, até ontem teve a estreia do Leandro Castan. Jogou muito bem o Castan também. O Castan é outro jogador que também vem parado, né? Parado, né? Então, daí tem que esperar um pouco. Ontem né? teve estreia de 3 reforços do Vasco, né? O Maxi Lopes tá parecendo uma geladeira. Você viu? Ele tá gigante, cara. Como é que um cara... O único gordinho que eu vi bem na vida é o Walter. O Walter. É. O Ronaldo. E o Vinícius Araújo, aquele que jogou no Cruzeiro, centroavante. E o Leandro Castan. O Leandro Castan foi o único que começou jogando. Eu acho que o Vasco... É a mesma parada que eu falei do Paraná, sabe? Parada que eu falei do Paraná, estranho. Que é um time muito esforçado, né? Falta muita técnica naquele time do Vasco. Mas eles correspondem. Sim. Acho que dentro de casa eles jogam bem. Isso Sim. aí vai ser decisivo pra eles continuarem na primeira divisão. Não se classificou na Sul-Americana por um detalhe, né? Jogou os 90 minutos em cima da LDU e por pouco não conseguiu a classificação. Agora o Vasco só tem o Campeonato Brasileiro, né? Dá pro Vasco buscar uma pré-Libertadores ali, acho que não é impossível. Até porque tá muito disputado. O Santos que tá em 17º tá a 3 pontos do 11º, que é o América Mineiro. Então, 4 tá vendo? pontos do Botafogo, que é o 10º. Eu falei, se o Santos engrenar as 2 vitórias, o Santos vai lá pra cima, sabe? Então o Santos, o mundo não acabou ainda na Vila Belmiro. Eu acho que o campeonato tá nivelado entre o 9º. O 9º ao 8º já dá uma discrepância enorme. Do 9º? Né? Do 9º ao 8º. Porque a partir da 8ª colocação, tem Cruzeiro, Corinthians, Palmeiras, Galo, Internacional, Grêmio, Flamengo e São Paulo. São equipes que têm um bom elenco. Sim. Aí a gente vai a partir do 9º. Fluminense. É o Pedro. Né? Tá Botafogo. tomando 3-0 no primeiro tempo pro Botafogo tá Internacional. jogando bem. América Mineiro tá jogando bem. Bahia, Chapecoense. Então tá muito nivelado. Eu acho que o campeonato tá muito ruim a partir do 9º pra baixo. Você tava me falando isso antes, né? Que é o Campeonato Brasileiro, o pior Campeonato Brasileiro. Sim, eu acho que é o nível tecnicamente horrível. que você tá falando, né? Horrível. Não é de jogos, né? Não, horrível. A não ser quando tem esses confrontos com equipes mais qualificadas, né? São Paulo e Flamengo, São Paulo e Grêmio. São Paulo e Flamengo foi um jogaço. E a primeira e a 9ª colocação. É uma discrepância enorme entre essas equipes. Da partir da 8ª posição à 9ª. Então... Parece que todo ano falam que o nível tá ruim. Parece que vai piorando. Ou esse ano tá triste. Parece que piorou. Agora parece que piorou. Tá triste. Tá triste. Bom, decadência no futebol brasileiro. Isso todo ano falam isso, né? O futebol brasileiro tá acabando. Thiago, tá preparado aí? Pra vinheta? Não, calma aí. Tem vinheta sim, Thiago. Tem vinheta, Thiago. Tem mais jogo, não tem? Não, tem vinheta. Acabou o jogo, é muito jogo também, pô. Então vai. Marcação dura. Igual disse o nosso querido Vitão, marcação dura, hora do marcação dura. Marcação dura? Eu trouxe um caso aqui, foi do jogo Chapecoense. Eu tô falando como se fosse um advogado, né? Eu trouxe um caso aqui, botei... do jogo entre Chapecoense e Corinthians. Não sei, todos aqui já viram o lance, né? Sim. O Cleison, não sei o que deu na cabeça dele, que a hora que ele foi substituído, a torcedora deve ter falado... Deve ter xingado até a tataravó do Cleison. Que o Cleison foi lá, catou uma garrafinha de água e jogou água na mulher. O cara, porra, fora de si, né? E aí ele pode pegar 6 jogos de gancho. De gancho. Por causa que ele descumpriu o artigo 258 e o 258A. O 258 fala que foi uma conduta contrária à ética do espetáculo. E o 258A que ele provocou o público. Hoje não pode provocar o público. Por isso que o Cueva tomou amarelo naquela... Sim, né? Quando botou a mão no ouvido. Quando ele botou a mão no ouvido lá. Eu acho totalmente diferente uma coisa da outra. Eu também acho muito diferente. O quê? O que o Cueva fez... O Cueva tava comemorando, não tem muito nexo. Então, mas é por isso que eles estão falando que, tipo, você tá provocando a torcida aqui, ó. Vai, fala mais, mas fala de mim. Eu não quero prolongar muito, mas o Cueva fazia isso até quando jogava no Morumbi, cara.
Então, mas é o que os árbitros... A própria torcida. Isso daí é muito totalmente uma coisa. Mas eu tô falando assim, o Cueva tomou amarelo por isso, no caso, né? E eu não... Nada a ver isso. Tipo, eu... Não, jogar garrafinha tem. Jogar garrafinha é diferente. Não, eu tô falando assim, por exemplo, mandar a torcida ficar quieta, botar a mão no ouvido. Faz parte do jogo, isso. Pelo amor de Deus. A torcida provoca, a torcida xinga o jogador, por que o jogador não pode provocar a torcida? Então. Agora, jogar água na torcedora, isso eu nunca vi, não. Isso aí já é Ele pode pegar 6 jogos de gancho, não de ganso. Independente do que ela falou pra ele não... Eu falo, ele deve ter falado uma coisa muito absurda pro Cleison pra ele ter falado pra ele ter feito um negócio desse. Não dá pra ficar revidando. Se revidar é a pior coisa que quem provocou. Porque tá todo mundo vendo, né? Tá todo mundo vendo. Apesar do árbitro ele não ter colocado na súmula, tem câmera pra tudo que é lado, né? Será que ela perguntou como pode ter 2 mundial com uma Libertadores só? Foi pode coisa ser. Assim, só pode, porque... E o árbitro não anotou na súmula esse lance, mas também, durante o jogo do Corinthians, o Globoesporte.com já jogou na página dele, veja o que Cleison veja o que Cleison fez com a torcedora de Chapecoense. Eu sei lá, viu? O futebol tá ficando chato. Mas também, eu tô falando que jogar água na torcedora é certo, viu, gente? Pelo amor de Deus. Mas esse negócio de provocar o público, isso daí eu já não concordo. Bom, vamos sair do Brasil, vamos viajar. Ou não? Vamos viajar. Pendurados no mundo. Sexta-feira teve a volta do maior campeonato de clubes do mundo. Liga, né? Qual que é melhor? Copa Paulista ou Premier League? Copa Paulista. Depende, né? Aqui tem vários Pogba jogando. É que ninguém vê. Na sexta-feira, o Manchester United recebeu o Leicester no Old Trafford e ganhou de 2-1. O Wolverhampton empatou com o Everton 2-2. Jogaço. Liverpool venceu com facilidade o West Ham por 4-0. Manchester City ganhou do Arsenal por 2-0 lá no estádio do Arsenal, que eu não lembro o nome agora. Emirates. Isso. O Southampton empatou com o Burnley em 0-0. O Fulham perdeu pro Crystal Palace de 2-0. O Bournemouth ganhou 2-0 do Cardiff City. O Huddersfield perdeu por 3-0 da equipe do Sarri, o Chelsea. Eles conseguiram tomar gol do Kanté, cara. Não, mas aí eu vou comentar daqui a pouco as mudanças da equipe do Chelsea. Newcastle perdeu de 2-1 pro Tottenham. Foi no sábado de manhã. O Watford venceu com facilidade 2-0 em cima do Brighton. Faça suas ressalvas. Faça suas ressalvas. Acho interessante as mudanças que ocorreram nos principais times, né? No Manchester, no United, no City, no Liverpool e Chelsea. E no Arsenal também. Começando pelo time do Chelsea, né? Que foram 5 principais mudanças desde a entrada do Sarri. Primeiro que o Azpilicueta voltou à lateral. Faixa de capitão, hein? Faixa de capitão. O Jorginho assumiu o primeiro homem de meio campo. Ele agora deu mais liberdade pro Kanté, que é o que a gente vai falar na hora do gol, do Kanté. O William não joga mais pela direita com o Sarri, joga pela esquerda agora. E jogou bem pela esquerda, jogou muito bem. Davi Luiz voltou a ser titular na equipe do Chelsea. O que acrescenta no Chelsea o Kanté sendo mais... tendo mais espaço, mais participação no ataque, né? Você vê que o Jorginho, ele é um jogador que com muita consistência defensiva, assim como o Kanté, né? Só que o Kanté tem uma maior participação ofensiva. Ele tem um bom chute, ele tem um último bom passe. O Jorginho o Sarri mostrou que confia muito no Jorginho, tanto é que o Jorginho chegou já batendo pênalti. Né? O William, muito bem na esquerda. Bateu com nojo o pênalti, hein? O pênalti do Jorginho foi sensacional. O William mostrou que pouco importa o lado que ele vai jogar, né? Agora ele tem facilidade pra cortar pra dentro e bater, que ele bate muito bem. Sim. Ou ir pra linha de fundo, igual ele também vai muito bem. Mas a vantagem é ter o chute dele, né? Porque quando ele joga na direita, ele tem que bater cruzado ou então puxar cruzar, pra dentro, né? Ou então cruzar. Mas pro William jogar na esquerda, puxar pra dentro e bater, que ele tem um bom chute, é fundamental. O Pedro, muito bem também nesse jogo.
Morata tentou bastante, mas não. Eu acho que não foi bem. Não vi o Morata muito bem. Ele precisa fazer gol, porque senão a batata dele vai assar, hein? O William acabou saindo, o Hazard entrou. Loftus-Cheek entrou no lugar do Barkley. Também foi muito bem nessa partida, eu achei. E o Depoitre entrou no lugar do Pedro no segundo tempo. Depoitre também foi uma das novidades da equipe do Chelsea, jogador que jogou no Huddersfield na última temporada. 36 jogos, 6 gols e 2 assistências. Muito pouco, né? Mas nesse jogo ele foi bem. Time com muita posse de bola, 63%, venceu com facilidade fora de casa, uma equipe fraca, que é o Huddersfield. Então não vai brigar. Já foi bem nessa primeira partida. O Liverpool entrou com o Keita, que foi muito bem na partida, já foi comparado ao Gerrard pela imprensa inglesa, mas foi muito bem, é um jogador que sabe controlar bastante, que sabe acelerar, acelerar, sabe a hora de segurar a bola. Salah foi muito bem também, o Mané foi o melhor jogador da partida, com 2 gols. O Balbuena tá perdido até hoje com esse trio, né? Mas aí o West Ham também é uma equipe que tem 8 contratações na equipe titular. É uma equipe do Manuel Pellegrini. Contratou muito em cima da estreia na Premier League. Tanto que poucos... O West Ham tá o Balbuena? Balbuena, chegou o Ermolenko. Felipe Anderson. Contratou bastante. Tem o Wilshere também agora. O Alisson na partida foi bem? O Alisson foi... Seguro, né? Ele nem trabalhou direito, né? Ele foi muito seguro. Teve um lance que teve mais perigo pelo lado do West Ham. Mas foi muito bem a equipe do Liverpool. O Robertson, muito bom lateral. Sim. O Arnold também. Muito segura a defesa do Liverpool. Muito bem nesse primeiro jogo também. Temos o United com uma boa estreia do Fred. O Fred em alguns momentos mostrou estar um pouco nervoso, mas completamente natural para quem nunca jogou uma partida de Premier League. Foi muito elogiado pelo Pogba, pelo Mourinho. Pogba jogou muito bem, né? Pogba fez um gol. O outro, se não me engano, foi o Alexis Sanchez. O Pogba foi o melhor jogador da partida, foi muito bem, mesmo questionado, mesmo brigando com o Mourinho. Mas ele foi um dos craques da Copa, né? Então, ele tá em alta. O Mourinho, consigo mesmo ele tá em alta. Questionou o Pogba por conta do modo que ele jogou a Copa, que ele conduziu a Copa, e não conduz na equipe do Manchester. O Pogba não concordou com essa declaração, ele disse que ele se dedica da mesma forma que se dedicou na Copa. Então ele tá um clima tenso ali. O Pogba já foi especulado em Barcelona, já foi especulado em PSG e Real Madrid. E o Mourinho tá barrando, a diretoria tá barrando. Vamos ver como será a continuidade. O City, cara, é o time a ser batido nessa temporada. City foi muito bem contra o Arsenal. Uma equipe que não mudou quase nada, só o Mahrez. Que começou jogando. Então, o muito De Bruyne bem. foi pro banco, mas muito por conta por causa do desgaste, né? Do desgaste também, né? Muito segura. Agora o Arsenal é um time que, desses maiores, vai ter que dar uma reforçada, ver algumas questões. Você assistiu esse jogo? Assisti. Parecia que o City estava jogando com uma equipe mediana. Né? Sabe o cabeludinho lá que veio do Lorient, né? Eu esqueci o nome dele. Eu não lembro, mas cabeludinho. Ele é francês, novinho, 19 anos. Putz, perdidaço. Eu achei que ele foi bem no começo, na primeira etapa. Sim. Na segunda ele caiu drasticamente. Mas tipo, perdidaço. Né? Ele tem 19 anos, veio do Lorient da França. E o Arsenal, que contratou bastante pra essa temporada, né? Trouxe o Socrates, trouxe o Unai Emery depois de uma longa duração do Wenger. Fugiu o nome. Do Wenger, o Arsene Wenger. Isso. Um treinador que ganhou bastante títulos na Europa, o Unai Emery. Ele dos últimos desafio de assumir uma equipe maior. Ele dos últimos anos, ele é o treinador que mais conquistou título, né? Sim. É o que mais conquistou título nos últimos anos. O francês que a gente estava comentando é o Guendouzi. Guendouzi. Número 29. O cabeludinho. Quem vê é um cabeludinho. Putz, eu não gostei dele, não. Eu achei que na primeira etapa ele me surpreendeu bastante. Mas eu prefiro acreditar. Eu prefiro acreditar que ele foi mal por causa da idade. Tipo, ele jogava Ligue 1 e tal, foi pra uma Premier League, pra um Arsenal, já estreando contra o Manchester City. Prefiro acreditar por esse lado, que ele entrou meio nervoso. O City soube conduzir todos os momentos da partida. Quando estava sendo pressionado, conseguiu se dar bem. Quando precisou pressionar também, conseguiu se dar bem. Foi muito bem o City. Esse time é separado nessa temporada.
Outro jogo de destaque dessa primeira rodada foi o Wolverhampton e Nossa, Everton. que jogaço. Estreia do brasileiro Richarlison. Que jogaço. Richarlison fez o primeiro gol da partida. Depois o Wolverhampton empatou com o Rubem Neves. Golaço de falta, né? Pickford tenta dar um passo pra trás e acaba perdendo tempo da bola. Mas eu não acho que não foi falha. Não, lógico que não. Você viu onde ele jogou a bola? Pelo amor de Deus. Depois de uma jogada individual, um pouco trabalhada, mas com individualmente o drible do Richarlison, bateu no canto, sem chance pelo goleiro Rui Patrício. O Richarlison foi o melhor jogador da partida, foi muito bem na partida. Depois o Rubem Neves deu uma assistência pro Raul Jimenez fazer o gol de empate. O Wolverhampton foi o primeiro colocado da Championship no último ano, venceu com folga. Foram 90 pontos que eles fizeram, não é? Foram 20 pontos de diferença do segundo colocado. Então foram 90 pontos no total, se não estiver enganado. O técnico se manteve, é uma equipe boa, que tem condição de permanecer na Premier League, até de chegar entre os 10 primeiro. Acho muito bom. Muito boa a equipe do Wolverhampton. É uma equipe quase toda portuguesa, vamos dizer assim, né? 7 jogadores, mais o técnico eram portugueses, né? Tem o brasileiro Léo Bonatini. Começou no banco, entrou na segunda etapa. Ano passado foi fundamental no acesso do Wolverhampton, mas esse ano, com a chegada de alguns bons jogadores, acabou ficando no banco. O que mais temos? Temos o Tottenham, né? O Tottenham que fez um gol com o Vertonghen logo no começo do jogo. Teve empate da equipe do Newcastle. E no finalzinho, Dele Alli conseguiu liquidar a fatura jogando fora de casa. O Tottenham jogou bem. Lucas foi muito mal. O Lucas foi muito mal nessa partida. Ele que foi muito bem na pré-temporada, né? Não conseguiu fazer nada nessa partida, tanto é que depois foi substituído pelo Pochettino. Mas também o Eriksen começou no banco, não foi? Não, o Eriksen foi titular. Não, Dele Alli tava no banco, né? Como o Son não pôde jogar, se não me engano, vou conferir. É porque eu não lembro. Se não me engano, o Son começou no banco. É porque o Lucas entrou na vaga de alguém. Dos principais do ataque do Tottenham. Porque o Lucas fez uma boa pré-temporada, por isso que ele já começou jogando também. O meio de campo do Tottenham foi formado por Lucas, como eu disse. Lucas, Eriksen e Dele Alli. O Son não pôde entrar. Foi o Son. E então o Lucas foi no lugar do Son mesmo. O Son tava no banco, entrou no segundo tempo, no próprio lugar do Lucas. Uma pena pro Lucas. Então, é a oportunidade que ele teve, né? Porque o time tá dando chance pra ele, só que ele não conseguiu aproveitar. Uma pena. A chance que ele não teve no PSG, que ficou... No início... Acho que ele teve chance, sim. Mas eu não sei o que aconteceu, que mesmo ele fazendo boas partidas, como tinha o Ida... Então, isso que eu ia te falar. Ele não teve continuidade. Quando o Lucas, quando ele fez a melhor temporada, que eu lembro que foi notícia no Brasil inteiro, que ele tinha números melhores que o Neymar até, o brasileiro com mais gol, mais assistência. Nessa temporada, o PSG contratou o Di Maria. E aí o Lucas foi pro banco. Porque é difícil. Sabe? Chega um Di Maria no time. Tipo, a torcida... Nossa, o Lucas tava nas graças da torcida. E aí nessa temporada a diretoria foi lá e contratou o Di Maria. Lógico, o Di Maria tem muito mais nome que o Lucas, né? Sim. E aí o Unai Emery foi lá e escalava o acho Di que Maria. Agora no Tottenham é a chance dele. É a chance dele, porque ele briga com o Son. Sim. Alguém discorda? Não. Porque ele briga de posição com o Son. E agora aproveitar o momento que o Son pode sair, né? Tem que vencer a liga com a Coreia do Sul para poder se afastar do alistamento da Coreia. E eu quero destacar também a partida do Watford. O Watford jogou muito bem. O Brighton, do brasileiro Bernardo, que jogou no Leipzig. O próprio Bernardo comentou que a equipe do Brighton vai lutar para não cair. Ele tá usando o Brighton para poder conseguir um destaque na Premier League. Ele mesmo falou isso numa entrevista. Eu achei até que foi desnecessário. Pra ele arrumar briga com a diretoria rapidinho. Mas o Watford foi muito bem. O Pereira, que jogou no Juventus, fez o primeiro gol. Golaço do Watford. E a equipe também bem interessante para essa temporada. Uma equipe que pode chegar lá entre os 6, 7 equipes da Premier League. Vamos falar agora das Supercopas, das decisões de Supercopa que teve ontem. O PSG venceu o Caen por 3-0. Neymar fez o primeiro gol, depois foi gol do Rabiot e por fim do UEA. Música da Copa, né? Nossa, uma falha do goleiro. Lembrou o Lloris na Copa. Karius. Não, era um Lloris misturado com Karius. E o Frankfurt
Não me arrisco a falar o segundo nome. Eintracht Franco, primeiro, né? Porque o segundo é Frankfurt. Não, enfim. O primeiro nome, não me arrisco. 0, Bayern de Munique 5. Não. 0, Frankfurt 5, Bayern de O Munique. que eu falei? 0, Bayern de Munique 5. Frankfurt. É? Olha como eu tô maluco, velho. Bom, isso, né? Isso eu entendi, vocês entenderam. E o Sevilha perdeu pro Barcelona por 2-1 lá no Marrocos. Eu olhei aquele estádio e falei, caramba, que estádio que é esse? Tá diferente o Camp Nou, né? Aí os caras falaram que era no Marrocos. Eu falei, tá bom. E o Sevilha que perdeu um pênalti nos acréscimos do segundo tempo. Lá foi um recuo absurdo pro Ter Stegen. Pega a bola. Ele facilitou, né? Foi um pênalti meio assim. E fraco. Não, eu tô falando da marcação. A marcação do pênalti. Não achei tão pênalti assim. Vocês viram o lance? Eu achei que... discutível. Discutível. Não é um pênalti claro pra dar, tipo, amarelão pro Ter Stegen de uma vez, assim. Discutível. O Bayern de Munique não dá pra ninguém esse ano. De novo, né? O Kovac chegou, né, a estreia dele pelo Bayern de Munique numa partida oficial, já meteu 5-0 no Frankfurt. Começo do jogo, o Frankfurt tava bem postado, achei que dava pra segurar 1-0 o Bayern de Munique. Mas até os 20, se não me engano, conseguiu segurar, depois veio sapatada. Depois a porteira abriu, né? do Lewandowski, né? Aí fez o primeiro. Aí já era, abriu a acabou a porteira. porteira. Até porque quando do o Bayern de Munique... Quando algum time vai enfrentar o Bayern de Munique, vai se fechar, igual, sei lá. Daí, quando sofre o primeiro gol, tem que ir pro ataque, né? Consegue segurar até o momento, É né? difícil você manter a proposta e conseguir fazer um gol ali. Tem que ser bola parada ou no contra-ataque. Mas nem isso a equipe do Frankfurt tava conseguindo. Mas tentou se arriscar, levou o pacote, né? E esse ano pra Bundesliga... Muito acima também, né? Mais uma vez não dá. É pra saber agora em que rodada que o Bayern vai ser campeão, né? Então, tem que esperar, né? Vamos ver se o Borussia em confronto direto ou o Schalke consegue tirar alguns pontos do Bayern. Porque são as equipes que têm mais condições de fazer isso, né? Vamos ver como vai ser, mas Bayern de Munique, franco favorito para a Bundesliga desse ano novamente. E a estreia do Arthur? A estreia oficial. Muito elogiado pela imprensa catalã. Ele começou jogando, né? A imprensa comentou que ele parece que tá jogando no Barcelona faz 20 anos. Porque o estilo ele no Grêmio já parecia que ele tem estilo. Tem o estilo do Barcelona, né? Tem um passe rápido, ele é dinâmico, rápido. Prende bem a bola, né? A bola. Ele acho cara do Barcelona, o Arthur. Vai cair nas graças. Já caiu nas graças. É incrível, tanto que ele parece Iniesta. Ainda mais com a camisa 8 nas costas, né? Pressão no moleque, imagina só. Não, o pior é que ele encarou bem essa pressão, né? Ele pegou até o armário do Iniesta, né? Entendeu? Além de ter a 8, mas ele dá um suporte também, né? Messi deve chegar ali. Messi, Suárez, fala Pique, o Pique. O Piqué, porra. E teve a estreia não oficial ainda do Cristiano Ronaldo no amistoso contra o time B da Juventus. Foi 5-0 para a Juventus. Estreou com gol. Estreou muito bem. Dos 5 gols ele participou de 3. Fez um golzinho lá. E agora, só que a estreia oficial dele vai ser dia 18 contra o Kiev fora de casa. Lá em Kiev. E aí a gente vai ver como que vai ser o Cristiano Ronaldo valendo mesmo, né? Porque é aí que ele gosta, né? É aí que ele gosta de fazer gol. Eu, assim, bastante ansioso pra ver o rendimento do Cristiano Ronaldo na Juventus. Vocês estão ou não? Acho que ele não tem que provar nada pra ninguém mais, né? Mas eu estaria mais curioso pra ver como que ele sai no Juventus. Porque é outro tipo de campeonato, né? Mas tenta imaginar o seguinte, mesmo com o alto investimento das outras equipes, depois da chegada do Cristiano Ronaldo, como eu disse no outro programa, a Juventus sempre destoou de qualquer equipe lá do campeonato italiano, né? Acho que a última temporada foi a que a Juventus teve mais dificuldade, que teve o Napoli no pé. E ainda terminou com uma diferença boa, né, de pontos, né? E a Juventus sempre se mostrou diferente das outras equipes. Agora com o Cristiano Ronaldo, cara, vai ser complicado. Eu acho que vai servir muito para as equipes italianas se reestruturarem. A Inter de Milão vem muito bem para esse campeonato. Forte, a muito Roma forte. Vem forte também. Acho que a Inter vem mais ainda. A chegada do Caldara e do Higuaín na equipe do Milan. O Milan acabou se beneficiando na troca do Bonucci, né? Porque o Bonucci, ele saiu da Juventus com um problema com diretoria, com torcida.
chegou no Milan, não fez um bom início de temporada, melhorou durante a competição, mas não voltou, não era o Bonucci que foi na Juventus, e agora retorna. A Juventus vai ter um Bonucci meio que indeciso. Qual é o Bonucci que a gente está tendo? Porque eles deram um Caldara, que é uma promessa gigantesca, que poderia ser o substituto do Chiellini para os próximos anos de Juventus, e cedeu o Caldara para o Milan. Deu o Higuaín, que querendo ou não, pode ser questionado na seleção argentina, mas em liga sempre foi decisivo. Então o Milan também pode vir forte, né? Falta algumas contratações ali, falta um meio de... Tem o Çalhanoğlu, mas acho que é o único ali que pode fazer alguma coisa. O Suso não pode fazer nada. Acredito que o QSE também não pode fazer nada. Vai ser um campeonato mais disputado, mas mesmo assim a Juventus... mesmo assim, exatamente. Você vê que o Cristiano Ronaldo, ele adora vir no time vencedor, né? A escolha dele, Juventus. Fez a final com ele no Real Madrid, contra o Real Madrid, fez acho que umas 2 final. Uma só. Cristiano Ronaldo com a Juventus. Uma só. Foi uma só? Não, uma foi só. Aqui teve uma que foi com o Barcelona, no Real Madrid. E o time que já tá em final, né, em Liga dos Campeões, ele vê... O desafio vai ser a Liga dos Campeões, claramente. Tipo o PSG ano passado, né? Quando trouxe o Neymar, falou não... Bem mais estruturado, porque o Juventus já conseguiu chegar tem história, né, cara? Na semifinal, na final da Champions League. Assim, é claro, dadas as proporções, né? É a mesma situação do PSG ano passado. A temporada passada, no caso, né? Porque trouxe o Neymar, um dos grandes jogadores do futebol mundial. Bom, vamos focar na Liga dos Campeões. É igual o Cristiano Ronaldo, porque a Juventus tá batendo na trave sempre. Barcelona, Real Madrid e tal. Agora, vamos ver. Eu acho que são momentos diferentes. Porque, como você disse, a Juventus sempre bate na porta. Falta uma chave pra conseguir entrar nessa porta. O PSG não tem, nunca conseguiu, não tem tradição. Agora, será que o Cristiano Ronaldo pode ser essa chave? Então, é esse joguinho que eu ia fazer de palavra. Porque eu acho que o Cristiano Ronaldo ele é a chave que vai fazer a Juventus ser campeã da Champions League. Eu tava pensando aqui, imagina só, o Buffon sai, e na hora que ele sai, a Juventus ganha a Liga dos Campeões. Não é muito difícil acontecer, não. Eu não duvido muito, não. Duvido, não. Agora eu fico pensando, como que vai ser um confronto entre Juventus e Real Madrid numa Liga dos Campeões? Sabe o que eu acho que vai acontecer? O Cristiano Ronaldo vai fazer igual o Diego Souza. Sabe o que vai acontecer? Vai ter gente vaiando ele. No Santiago. Eu tenho certeza. Acho difícil. Eu tenho certeza. A história dele no Real Madrid. Eu acho impossível isso acontecer. Eu tenho certeza que vai. Ele não saiu como o Neymar. Vilão, Não, mas mesmo assim eu tenho certeza. Tenho certeza, cara. Alguém, não tô falando que vai, meio estádio. Alguém vai vaiar do mesmo modo que o torcedor do Real não vaia o Zidane por ter saído, porque o Zidane não podia fazer mais nada ali. Já foram 3 títulos de Liga dos Campeões. O Cristiano Ronaldo ganhou tudo lá. O que ele poderia fazer mais? Nada. Ele saiu com o dever cumprido, né? Exatamente. Agora vamos ver como que ele se sai na Juventus. Missão dele esse ano é ganhar... Esse ano não, né? Até ano que vem. É vencer a Champions League. Ele gosta de desafio. Ele gosta, ele é encardido. Temos vôlei. Quem disse que a gente fala só de futebol? Não, a gente fala de tudo aqui, a gente manja de tudo. Vamos falar de tênis, então. Não, falar de badminton. Vamos falar de vôlei. Em sua estreia no Campeonato Paulista, o Vôlei Ribeirão conseguiu seu primeiro triunfo por 3-1 contra o Campinas. O próximo jogo da equipe será contra o Taubaté no dia 22, na casa do adversário. Taubaté encardido. Jogo difícil. O Vôlei Ribeirão conseguiu acesso no ano passado, né? Sim. Vai disputar a Superliga desse ano. Vamos ver como que a cidade de Ribeirão vai lidar com essa nova equipe de vôlei. Vai lidar do mesmo jeito que lidou no ano passado, né? Na segunda divisão do vôlei brasileiro, lotava a Cava. A Cava? A Cava. Cava do Bosque. Sim. Então, o que você tá falando? Nada, só repetiu, ó. Lotava a casa. Eu também cheguei de falar lotava a casa. Dane-se. Enfim. Ao vivo. Ele já falou algumas palavras aqui. Já falei tanta besteira que um a mais, um a menos não faz diferença. É isso. Acabou. Acho que é isso. Acabou? Acabou. 9 horas mais 36 minutos. Falamos, hein? 1 hora deu, será? Hã? 1 hora? Não quase, sei, acho que foi quase, viu? Bom, o bom que teve Premier League, essa semana volta a La Liga. Então, pra quem ama futebol europeu, como eu, essa semana vai ser recheada. Tem muita coisa chegando. O campeonato italiano volta daqui 2 semanas. Campeonato argentino, alemão volta da Estônia.
Daqui uma semana, se não me engano. Campeonato chinês. Meio de semana, quarta-feira, tem prêmio Juan Gamper no Camp Nou. Campeonato Barcelona e Boca Juniors. Vamos ver se o Tevez vai acabar com a zaga do Barcelona. Vai sim. Vai ser 3-0. Se não for o Tevez, vai ser o Ábila. Putz. Ah, nossa. Pelo amor de Deus. Ó, vai ser 5-0 Barcelona. Ô, louco. 5-0 Barcelona. 3. Acho que 3-2? Boca Juniors? 5-0. 2-1, 2-0 Barça. 3-0. 5-0. Nossa, 5-0. Ah, Sabe o que eu tô pensei? inspirado. Eu pensei 2-0 Barça, 3 gols do Messi. É que um foi anulado, né? Beleza. O Thiago tá com vontade de ir embora lá, a cara dele. Puta, é verdade, já deu o horário dele já, olha. Nós tá atrasando o lanche da Subway dele. Olha só, Tira o pé da minha janta, atrasando o virado. Subway do Thiago. Bora, gente. Vambora e até quarta-feira, 6h30 a gente volta. Time incompleto novamente. Ah, tá. Ou não. Ou não, né? Ou não. Um beijo e tchau. Boa noite. No site do curso de jornalismo. Acesse jornalismonaerp.com.br.